Estamos iniciando mais um programa Entrevista Coletiva. Este espaço aberto pela Band Triângulo para discussão de temas e de questões que dizem respeito, que interessam às nossas comunidades. Nesta edição de hoje do Entrevista Coletiva, nós vamos debater, conversar sobre redivisão territorial, a criação do Estado do Triângulo Mineiro. Conosco na bancada, o professor e doutor em Geografia Humana, Carlos Póvoa. Prazer tê-lo conosco, professor. O companheiro nosso aqui da Band Triângulo, o repórter Luiz Petri, cujo trabalho de conclusão do curso de jornalismo foi sobre o Triângulo Mineiro. Nós conversaremos com a nossa entrevistada de hoje, a doutora Nali Rosa, que é, por assim dizer, especialista do Triângulo Mineiro, especialista em Triângulo Mineiro, que tem um estudo muito completo sobre esta aspiração dessas pessoas aqui da região em relação a esta emancipação. Doutora Nali, é um prazer muito grande tê-la conosco neste programa. Você disse bem. Eu quero te agradecer por estar aqui e dizendo que eu sou um especialista do triângulo. É diferente de ser em triângulo. Correto. É do triângulo mesmo, porque eu nasci Eu usei as duas expressões, então eu nasci na beira da São Paulo, Cuiabá. Então eu tenho dentro de mim, desde que eu nasci realmente, a ideia de que eu sou, com muito prazer, triangulina. Doutora Nali, vira e mexe, mexe e vira, como se diz aqui na região, este assunto de criação do Estado do Triângulo vem à tona. Não é uma discussão muito passional, vamos dizer assim? Eu acho que pode ser também, em alguns sentidos. Em alguns momentos da nossa história, ela foi inclusive eleitoreira. Muitos políticos pegaram rabeira na ideia. Mas ela é, acima de tudo, nascida da necessidade que lá embaixo as famílias têm de caminharem sozinhas. A gente vê, nós somos feitos com essa temperança, com essa mistura o triângulo é passagem, né? Sempre foi desde o descobrimento do Brasil. E por isso a gente sente essa necessidade. Vem de dentro do povo. A senhora disse que foi uma causa eleitoreira. Diríamos que os políticos usavam esta causa para se elegerem, para despertar a paixão nos eleitores, e depois da eleição, assunto esquecido. É isso? Eu vou falar um termo tão feio, comentei agora mesmo lá fora. Fique à vontade. Sabe o que eu acho? Que não todos, pelo amor de Deus, não todos. Alguns políticos tinham que ser estudados. Porque eu acho que a mesma euforia que a droga dá na cabeça de um drogado, a ideia de poder político dá na cabeça de alguns políticos. E é esse poder político, que graça tem um político ser eleito pelo Triângulo e falar lá assim, eu sou um político do Triângulo. Ou ele fala, eu sou um político de Minas Gerais. Viu como é diferente? Na década de 80, por volta de 87, 88, antes da formação da Assembleia Constituinte, a senhora desenvolveu um trabalho muito grande no Pontal do Triângulo Mineiro, naquela região de Itapajipe. A senhora, inclusive, distribuiu correspondências concitando as mulheres, as esposas dos deputados constituintes, vamos dizer assim, na brincadeira, fazer a cabeça dos seus maridos para ajudarem na aprovação do projeto que previa a criação do Estado do Triângulo. Como é que foi essa coisa? O embriãozinho foi o Acordo Baixo Vale, que era um outro movimento que a gente fazia para conscientizar a população da importância de ter gente da região. E a minha ideia era justamente essa, era que as mulheres, eu não acredito muito nisso mais, mas existe o termo que atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Eu acredito que ao lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Então eu achava que elas poderiam, e tem uma certa influência, se como mulher eu expusesse para elas por que a gente estava querendo, por que nós queríamos ser um Estado. Que nós éramos um filho que cresceu, era isso que eu usava. Nós éramos um filho que cresceu. E um filho que cresceu quer sair de casa, ele quer caminhar sozinho. Foi essa a palavra que eu dei para elas, que elas conscientizassem os maridos, que as mulheres do Triângulo pediam para elas. E o Triângulo Mineiro foi fruto de um caso de amor, de um caso bem passional? A história da Dona Beija é real? Hoje a gente diria que foi um caso de pedofilia, né? Ela tinha 15 anos. O ouvidor conheceu uma linda menininha de 15 anos de olhos verdes que parecia uma beija-flor, que iria saltitante por Araxá, se apaixonou por ela à primeira vista, não quis saber se ela tinha se apaixonado. Naquele tempo, mulher não tinha vez, muito menos do que tudo no mundo, né?
pegou aquela beija-florzinha, colocou para ele, o avô quis defender a honra, mandou matar o avô. Sequestrou Dona Beija e fez dela, infelizmente, a realidade, uma prostituta. E onde é que entra o triângulo nessa? Isso mesmo, sequestrou Dona Beija. O que aconteceu? Pertencíamos a Goiás, naquela época, o triângulo, e o ouvidor era muito amigo de Dom João VI e pediu a ele que tirasse aquele pedaço que estava Araxá, passasse para Minas, porque ali as leis não seriam tão rígidas contra ele. Foi para fugir da punição de ter matado, ter feito um assassinato, um sequestro, que não foi porque ele fez bonito para Dona Beija, não. Foi porque era mais prático ele passar para Minas para não ser julgado. Petro, você fez um estudo um estudo bem detalhado sobre a história do Triângulo Mineiro para o seu trabalho de conclusão do seu curso de jornalismo. Bate essa informação da doutora Anali? É verdade, a história passa por isso, né? Mas me chama a atenção na fala da doutora Anali essa questão dos políticos locais às vezes não defender esta bandeira. Eu queria sim perguntar para ela, se me permite, até que ponto os políticos locais são reféns do restante do Estado, uma vez que é de lá que vêm os recursos para a nossa região? Pode acontecer que seja justamente pela questão financeira, né? Mas eu não acho que é só. Eu acho que é também pela questão, pela vaidade pessoal de que você se transformou num político mineiro. Eu acho que é também. Pode ser a questão de que eles são reféns realmente. São, não, sem dúvida. Porque a partir da hora que você é eleito aqui, você depende de lá para tudo. Né? Nós vivemos de Pires na mão. Não mudou muito de lá para cá. Nós vivemos de Pires na mão. Né? O professor Carlos Povo é doutor em Geografia Humana. No aspecto, vamos dizer assim, professor, geográfico, o que o senhor acha dessa aspiração? Triângulo e Alto Paranaíba. Tá certo. Bom, do lado geográfico eu já discordo da doutora Anali, porque não adianta nascer já devendo, né? O Estado deveria, a CEMIG, ele deveria, o investimento do Estado de Minas na formação de rodovias estaduais para o futuro Estado. Teríamos dívidas de construções de órgãos, instituições estaduais aqui na própria região. Sem falar de nomeações para governador, vice-governador, senadores, deputados federais, e aí sim... Desembargadores do novo judiciário. E seria muito oneroso isso. Então, até que ponto separar, fazer essa formação do triângulo é vantajosa, né, para talvez satisfazer uma vontade, talvez, para mim, do meu ponto de vista, para determinados grupos políticos que têm interesse de ascensão política dentro da própria região. Na sua opinião, esse novo Estado ficaria loteado entre algumas famílias? Com certeza. Eu cito o exemplo de Pernambuco e Alagoas, quando Alagoas se desmembrou de Pernambuco, e hoje Alagoas está nas mãos de poucas famílias ali e amando dessas próprias famílias. Assim como Tocantins também está amando de algumas famílias. Eu penso que nós não teríamos recursos suficientes, talvez, minerais, ou formações de siderurgias, metalurgias, alguma coisa que impulsionasse o desenvolvimento. Não é só o ponto de vista idealista, ideológico do Estado. É maravilhoso, sim, ter a sua independência, a sua emancipação. Mas até que ponto político da própria industrialização do Estado? Nós não somos uma região industrializada. Nós somos agro, né, pecuária, com alguns focos industriais. Indústria gera dinheiro, gera emprego, né? Agora, e gera também a transformação de uma infraestrutura urbana. Exemplo disso foi o desenvolvimento de Uberlândia nesses últimos anos com alguns setores industriais. Então, a minha preocupação, né, do lado histórico, que é muito bonita a história nossa aqui, né, já que é uma região de passagem, então vamos criar uma territorialidade, vamos territorializar isso, criar essa identidade, renascer essa identidade. Porque se eu pensar na divisão de Minas, eu vou ter que dividir Minas inteira. O norte você está onde eu acho que deve ser. Eu não acho viável criar Estado do Triângulo só. Não acho viável. Mesmo porque, pela Constituição, nós temos que ter um plebiscito na região interessada. Sim. E, segundo lei complementar, a região interessada é o Estado inteiro e Minas não vai querer. Eu acho viável aproveitar algum plebiscito por aí para economizar, algum plebiscito nacional, e se fazer, eu acho viável até, não seria só dentro de Minas, uma redivisão territorial. Onde que pode se explicar um estado com mais de 800 municípios? Quando que nós vamos ver
o nosso governador interessando por Campina Verde. É nesse sentido que eu te falo. Sou ruim de números, viu? Mas e acho também que nós somos vocacionados para ser entreposto. Mas é que tá. Se nós somos entreposto, então para que ser um Estado? E por que não um Estado sendo entreposto? Por que nós temos que pegar tudo que nós fazemos? E não, sabe onde que eu fico triste? Sim. É quando eu vou de São Paulo ao Rio de Janeiro. Vou na Dutra, 400 quilômetros. Não tem um problema. Tranquila, passear, né? Da capital de São Paulo, que eu vou muito, às vezes, meus filhos estudaram por lá. Depois vou de Uberlândia a Belo Horizonte trabalhar. Maior índice de acidentes quase que do Brasil. O que nós estamos aproveitando? O que nós estamos recebendo em troca? Não estou te falando em números, porque eu sou ruim de números. Estou te falando numa família que vai trabalhar. E o meu papel aqui é de uma mãe de família que teve que mandar os filhos embora para estudar. Não foi para Belo Horizonte que meus filhos foram. O Petri, no seu estudo, você fez algumas comparações entre o Triângulo Mineiro com até com países da Europa. Com países da Europa. Isso mesmo. É engraçado que a cartilha da coordenação para a emancipação, né, para a criação do Estado do Triângulo Mineiro, ela apontou números na Constituinte de 88 que mostra o contrário disso que aqui estamos apontando. Mostra que a arrecadação da nossa região é em torno de 17% que mandamos para o Estado e o que nos retorna... Isso é nacional ou estadual? Não, o nosso estado, a nossa região, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Em relação a quem? Isso foi citado na cartilha da coordenação para a criação do Estado, Estado na Constituinte de 88. Desculpa, mas em relação ao Estado, e em relação nacionalmente? Isso, mostra-se que a nossa produção também é muito alta. Veja você, aqui tem uma citação no trabalho que aponta, o senhor antes mencionou a questão da nossa produção mineral, aponta lá nesse estudo que a nossa região é onde estão as maiores riquezas do solo, fatores que são apontados através, por exemplo, de Araxá, onde se concentra 90% do nióbio de todo o planeta, né? 96% do que está no Brasil está no nosso triângulo, está em Araxá, né? No Alto Paranaíba. E ainda 52% das reservas dos fertilizantes, né? O minério fosfatado, também está na nossa região, em Uberaba, em Araxá. Não seria a hora de aproveitarmos melhor essas riquezas, deixá-las aqui conosco? Eu não concordo, porque eu acho muito pouco em relação aos dados nacionais. O Brasil é uma região muito antiga, o solo é muito antigo, uma formação pré-cambriana, onde a própria formação do solo se garante pela sua mineralogia. O Triângulo Mineiro é uma região cretácea, é uma região recente, terciária, não é uma região muito antiga, não é favorável à formação de minério, porque é uma região de sedimentação recente. Sim, você pode ver que está tudo concentrado no Alto Paranaíba. Né? Agora, em relação à produção nacional, com os outros demais produtos nacionais, nós não somos nada. Quer dizer, nós teríamos que, talvez, criar um processo, um sistema de industrialização que fortalecesse a nossa questão, que segurasse a nossa situação como região. Né? Petri, um segundo só. Claro. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com a nossa entrevista coletiva. Estamos de volta com a entrevista coletiva quando conversamos sobre o projeto, o sonho até, de criação do Estado do Triângulo. Doutora Anali, a capital desse futuro Estado seria onde? Na nossa... eu fiz parte da campanha da Constituinte. Foi onde que eu comecei, que eu participei muito. Nós participamos, o Honor e eu participamos, minha família toda, vou falar assim, participou muito naquela época. Naquela época, estava sendo construída uma nova ponte. Lembra? Naquela época, por causa da usina. Naquela época, a gente achava o quê? Que seria interessantíssimo se construir uma capital. Porque a gente sabia que o movimento, os idealizadores do movimento, não poderiam nunca levantar a lebre sobre ser Uberaba ou ser Uberlândia. Era uma ideia que se a gente levantasse essa lebre... Existia um meio termo também, que seria Araxá. Aí, quando o Fortunato Botelho foi o primeiro... Isso, 1835. Primeiro emancipacionista que existiu, nós vamos lembrar, foi Fortunato Botelho... De Araxá? Em Araxá, que ele quis fazer a República de Araxá. Isso. E foi aí que ele teve a ideia de que fosse em Araxá.
Depois, eu nunca se falou muito, o uberlandense sempre que falava em ser Uberlândia. E os outros movimentos anteriores nasceram em Uberaba e se falava em Uberaba. Houve a ideia também de fazer uma Astralis, é isso? É mais ou menos esse nome, me parece. Uma nova capital. Eu nunca tive uma ideia formada sobre como seria, justamente o que eu vou te falar, não entendo de números, não sei administrativamente falando o que seria ideal. Mas quero lembrar só uma coisinha. Não me convence a ideia de que fica caro. Me convence muito mais a ideia de que esse Brasil tem que enxugar a máquina. Isso me convence. Tudo aqui é caro. A senhora não acha que a construção de edifícios, de palácios, de contratação de servidores, isso, o custo-benefício não seria muito negativo? Nós não podemos olhar o triângulo hoje, nem ontem. Nós temos que olhar amanhã. E eu acredito que o Brasil de amanhã vai ser um Brasil enxuto. O que se gasta com um político pode se gastar com 10. O problema é a gastança da máquina pública. Se você faz um Brasil, se você faz um Estado enxuto, você dá exemplo. E o triangulino, por natureza, ele não é de gastança. Eu não acredito que nós vamos fazer isso. Acredito que nós vamos sentar na mesa, um dia eu vou ver isso. Se não para mim, para os meus netos. Uma redivisão territorial do Brasil. Quem está lutando pelo estado de Carajás é um campinaverdense. O Giovanni Queiroz é meu primo, é um campinaverdense. A senhora falou agora mesmo, o professor Carlos também, sobre uma redivisão geral do estado de Minas. O norte de Minas, por exemplo, não teria a mínima condição de se manter como estado. Não. O norte de Minas, pegando a porção norte, noroeste, norte, Vale do Jequitinhonha, Mucuri, os índices de desenvolvimento humano são baixíssimos. Tanto é que tem uma influência enorme da Sudene para amparar socialmente, politicamente, aquela região. O governador Azeredo, até na época da gestão dele, ele até criou aquela lei Robin Hood. Sim. Supostamente, não sei, para... Penalizando o triângulo para... O que eu vou te falar? Eu sei que desses de Minas todos, o único que tem viabilidade é o nosso. Mas se nós formos analisar isso, nós não podemos envolver nenhum. Lá para o norte, então, vamos continuar aquilo tudo daquele tamanho, porque ninguém também tem condição. Você já pensou vigiar a fronteira? Eu não entendo em número, mas você já pensou vigiar a fronteira lá em cima? Uma pergunta. Como é que ficaria Minas sem um triângulo? Muito bem, obrigada. Ela não tem história com o triângulo. Qual é a história? Você já viu quem? Quem que você me fala a história do triângulo? Mas eu penso assim, se o triângulo é dado como uma das regiões mais ricas, o que move muito bem a economia mineira, como ficaria então essa saída? Ela provavelmente arrumaria caminhos, como nós arrumaríamos muito maiores caminhos. Eu não posso pensar que o Brasil não pode evoluir porque o Nordeste não evoluiu. Ou porque o Nordeste sim, ou porque lá... Eu acho que nós temos que pensar que para nós seria viver a nossa realidade. Não é que eu não tenho orgulho de Minas. Eu tenho orgulho da história de Minas como brasileira. É diferente. Eu tenho um orgulho imenso em participar daquela história do Tiradentes. Quem não tem? Que coisa mais linda você ver Aleijadinho, obras de Aleijadinho. Mas aquela história, eu tenho orgulho dela como brasileira, não como triangulina. Infelizmente, a minha história, a história do Brasil, não deixou a minha história crescer. Que a minha história seria essa, é um povo feito de uma temperança, do mineiro que sabe calar, do sul-mato-grossense que quer agir, do goiano que está vinculado, eu saio da roça, mas a roça não sai de mim. E do São Paulo, do paulista que quer crescer. É essa que é a imagem do triangulino que eu vejo. É diferente de Minas. Então você classifica isso como uma identidade do triangulino? Sim. Então eu discordo da senhora quando fala que é região de entreposto de imigração. Porque quando tratamos de imigração, nós tratamos de pessoas que criam identidades. E as identidades podem ser multidimensionadas como ou não. Falamos da migração árabe. Os árabes tiveram que assimilar a brasilidade, ao jeito brasileiro, à estrutura brasileira. Assim como um nordestino que migra para o Triângulo, ele tem que se adaptar, não vou dizer à mineiridade. E criou uma identidade própria. Sim, mas... Nossa. E começa a criar, então, nichos isolados de identidade. Não, mas quando que a minha identidade triangulina é lixo? Não, minha identidade triangulina é muito maior do que a do paulista. Ele disse nicho. Não disse lixo, desculpa, é nicho. Locais. Pois é, mas eu não concordo com você que nós criamos locais. Eu acho que nós somos justamente todos que vieram, todos que passaram por aqui,
nos deram uma identidade própria. Então, na verdade, está havendo essa construção. Houve uma culturação nossa. Nós temos, lógico, mas ela é diferente nesse sentido. Não é o passado que nos influiu para fazer a história. É o presente é a passagem. E o futuro. Doutora Ana Li, inclusive essa é uma das questões, essa é uma das teclas que mais se bate hoje em dia, a questão de uma identidade própria. Uma vez, o professor de Geografia está aqui para não nos deixar mentir, uma vez que são apontados que o Triângulo não tem sequer o mesmo relevo que o restante do Estado, né? E Minas já apontou até em outras discussões que o Triângulo nega a montanha. E a gente vê que os números não mentem, né? A gente é maior do que 8 estados e do que o Distrito Federal, a gente é maior do que a França e o Triângulo quer o seu direito de caminhar com as próprias pernas. Agora, provar que essa identidade própria existe é um caminho longo a se traçar, né? Uma vez que se ela existe, por que não caminharmos com as próprias pernas e fazer crescer ainda mais essa identidade própria, né? Professor Carlos, a doutora Ana Li arrumou um aliado forte. Eu vi, isso é um complô, isso não vale. Bom, se for levar a questão da identidade, está conversando com a professora, com a doutora, a África são mais de 2 mil nações que querem independência. Imagina a África com 2 mil nações independentes, proclamando a sua questão cultural e que o seu relevo não é igual. Imagina o que quer virar a Europa, os bascos, né? O que varia a Chechênia, a Ingushétia, o Smolensk, Vladivostok, regiões da Rússia, o Tibete, né? A região da Caxemira? Bom, é muito problema de essa questão de identidade associar com relevo. Falar que aqui não tem montanha, negar a montanha, é uma questão meramente geológica. Nós não temos culpa de ser uma área de assentamento sedimentar. Agora, eu te falo até que é uma questão literária, né, que nós falamos. É uma figura de linguagem. Mas o triângulo, vamos dizer assim, o triangulino, ele consegue ver a chuva vindo e a chuva indo embora. Ele consegue ver o sol nascer e o sol se pôr, coisa que o Belo Horizontino não consegue ver por causa das montanhas. Talvez o mineiro seja mais melancólico por causa das montanhas, querendo ser determinista como os clássicos geográficos. Ou não, o triangulino é expansivo porque ele tem uma área abrangente de horizonte espaço. maior. Isso para mim é um determinismo. Isso para mim não vale como ciência. Agora, do ponto clássico de identidade, realmente nós ficamos aquém. Ficamos aquém. Seremos o quê? Porque eu não tenho uma certeza absoluta, porque eu não tenho uma bola de cristal. Mas se caso o triângulo venha criar a sua emancipação, seremos joguete de São Paulo. Não? E se Minas tem o direito de reivindicar a área do Triângulo, né? Então dá-se o direito também a Goiás e a São Paulo, uma vez que já pertencemos a eles. Pois é. E aí entra essa questão e seríamos o estado mais pobre do Sudeste, mais do que o Espírito Santo, não? Bom, eu não vou te falar em números, mas me defenda, por favor, não seríamos o estado mais pobre. Pelo menos pelo que eu vejo. Os números provam o contrário. O estado mais pobre é meio complicado. Não, do Sudeste. E não nos interessa, vamos crescer. Eu não posso ver agora. Sim. Eu tenho que ver o futuro. E no futuro, o que eu vejo? Nós não estamos recebemos um pouquinho mais, tá? Uma estrada que ainda não foi inaugurada está todinha esburacada. Uma São Paulo-Cuiabá, que foi feita na época da guerra, também não de Minas, não Belo Horizonte-Cuiabá. São Paulo-Cuiabá. Você está vendo aí, já vem por aí. Uhum. A senhora acha que politicamente, naquela primeira investida muito forte que aconteceu para a criação do Estado, houve uma debandada política? Nós sabemos de políticos até que foram comprados, vamos dizer assim, pelo governador da época, que foi o Newton Cardoso. A senhora acha que hoje há clima político para defender essa bandeira? Acho que há clima, como sempre houve, da população. Nós temos que fazer passar um plebiscito, mas se esperarmos que alguém que foi eleito aqui, no Triângulo, vai defender, não vai. Porque ele é como você falou, ele é refém do Estado. Do Estado. Então me explica como é que é esse processo, só para entender. Faço o plebiscito, aí, por exemplo, foi aprovado pela população. Não se faz um plebiscito, infelizmente. Por quê? Não, mas sim, mas o trâmite... Como é que a Constituição manda? Pelo menos continua igual. Vai se criar ou redividir, como se quiser, qualquer tipo de Estado, depois de um plebiscito na população local.
Interessado, diretamente interessado. Esse é o termo que está, não sei se você tem, eu tenho nos meus dados. Minas vota? O plebiscito será feito, foi assim que foi a Constituição, o Pela plebiscito região será feito na interessada. região interessada. Aí vieram as tais das leis complementares, se não me engano foi em 98, que uma lei complementar achou por bem que região interessada era o estado todo. Uai, quando que nós vamos? Minas vai querer largar o seu filão de ouro? Nunca! A região interessada é o Triângulo. Se o plebiscito fosse feito no Triângulo, quando nós fizemos essa campanha aqui, nós fizemos uma pesquisa, 88% da população. Acho que um pouquinho, tinha 5% que não queria, na época, se não me engano, eu sou ruim de números, vou só te falar. O que acontece? A única forma viável para mim do estado do Triângulo passar, é como eu estou te falando, aí Minas vai falar assim, não vou fazer um plebiscito para o Triângulo, só que preço que fica isso? E não vai fazer mesmo. Se você pega, como agora, plebiscito politiqueiro, vou falar assim, de desarmamento. O que vai acontecer? Vão colocar esse plebiscito, tá? Nacional. Aproveitemos o gancho. Se pusermos só o estado do Triângulo, agora eu vou ser egoísta. Se pusermos só o estado do Triângulo, não passa também, porque o resto não vota. Mas se pusermos o estado do Triângulo, aquele lá que estão querendo criar São Paulo Leste, e o do Norte, que tem pelo menos interesse, se pusermos 4 estados para dividir, as 4 regiões que estão querendo vão votar no Triângulo também para dividir. Aí o Triângulo sai, só assim. Vamos ser práticos, tá? Doutora Ana Li, infelizmente o nosso tempo Falei demais. esgotou-se. Não, foi ótimo. Professor Carlos Póvoa, foi um prazer muito grande tê-lo conosco. Obrigado pela sua presença. Luiz Petri, obrigado por estar aqui conosco neste entrevista coletiva. Doutora Ana Li, foi um prazer muito grande tê-la conosco. Boa sorte para a senhora no seu projeto de emancipação.